trouxe para vocês esse significado, desse valor? Porque é algo que foi transferido. E ela tinha que cuidar tão bem que, se porventura uma se perdesse, automaticamente ela tinha que procurar diligentemente para encontrar essa moeda, para que não faltasse nenhuma no seu corpo. E a pergunta para mim e para você nesta noite que Deus faz no nosso coração é o seguinte, amados. Preste bem atenção. Até o que Deus colocou aqui, se tratando de família, qual o valor perdido da sua família, que foi perdido e que você não procurou ainda? Recuperando os valores perdidos é o tema dessa mensagem. Podia relacionar vários, mas eu relacionei alguns. E dentre deles, muitos que poderiam ser importantes, mas eu encontrei no meu coração esses. Primeiro, o respeito. Tanto de marido para mulher, como de pais para filhos. Eu não gosto muito de usar óculos e às vezes eu me vejo obrigada, mas acho que eu vou conseguir ler aqui sem óculos. O respeito. Quantas vezes, e se nós pudéssemos, pais, quem que é pai aqui? Amém? Quem que é filho? Que só está na base de filhos. Glória a Deus. Presta atenção. Se nós soubéssemos o valor que tem o respeito dentro da casa de um cristão, da casa de uma família, você não tem ideia. Hoje eu ministro a matéria orientação pastoral lá na igreja, lá no Instituto, que não é nada mais e nada menos do que cura interior, só que porque não querem usar esse nome, daí usam orientação pastoral, mas é cura interior. E o respeito, amados, ele é o fundamento do alicerce do caráter e do desenvolvimento do filho. Então, quando se perde o respeito dentro de casa, está se perdendo uma dracma. Está se perdendo algo de muito valor. Prestem atenção, depois nós vamos desenrolar. Estou só dando uma introdução aqui. Segundo, elogios. Hoje mesmo, estava comentando com meu esposo, não sei qual foi a situação. Eu disse, puxa, mas eu faço tantas vezes outras coisas, você não percebe. Não cobrando. O gás, ele disse, nossa, Marginha, mas por quê? Pode usar aqui. Por que você está deixando essa chaleira ferver? Eu disse, nossa, Marginha, tanta economia que eu faço de gás, você nunca percebe. Mas só hoje, que deixei a chaleira fervendo aqui sozinho, você observou. Vocês estão me entendendo, amados? Nós temos facilidade em encontrar defeito nas pessoas. E é uma tendência, né, para não dizer outra coisa, uma tendência ruim de achar os defeitos. Mas tantas coisas boas que a gente faz. Estava na casa da minha mãe essa semana. E o meu irmão chegou assim, nossa mãe, mas que pão mais ruim. E eu fiquei, porque Deus está sempre falando comigo, em qualquer situação, em qualquer palavra, em qualquer circunstância que se apresenta no meu caminho, Deus está falando. Eu fiquei observando e disse, nossa, todos esses anos, e eu não aguentei. Falei para o meu irmão, disse, nossa, todos esses anos que a mãe faz pão, quantas vezes você elogiou o pão que a mãe faz?
Eu sei que o Espírito Santo está falando ali, porque são coisas pequenininhas. Um casamento mesmo, ele não se destrói por coisas grandes. Não é porque aconteceu uma coisa grande que o casamento se destruiu. É por coisas pequenininhas que vão amontoando e fazem um todo, aí se desmantela o casamento. Mas são coisas pequenininhas. O pai, muitas vezes para você, filho, tem tantas qualidades, mas você só vê o defeito. Porque aquele teu colega lá na escola, fala o pai leva de cara, o pai faz isso, o pai faz aquilo, mas o meu não faz. Então o meu pai não presta. Eu sempre vou usar e sempre falo esse exemplo. Para mim conseguir fazer o segundo grau, amados, eu demorei 8 anos. O segundo grau são 3 anos. Eu demorei 8 anos para fazer o segundo grau. Por que, pastora? Porque você era boba? Não aprendia? Não. Porque 1 ano eu trabalhava para juntar dinheiro, para ajudar a sustentar a minha família, porque era uma situação difícil. E outro ano, eu daí juntava dinheiro para comprar o material, para poder me deslocar, pagar a locação, para mim ir para a escola. Daí o outro ano eu ficava em casa. 1 ano eu estudava, outro ano eu juntava dinheiro, para outro ano eu estudava de volta. E eu nunca culpei o meu pai, porque eu não pude estudar, porque ele não me deu condição para mim estudar. O meu esposo é testemunha. Quando meu filho chegou em casa chorando, ele disse: eu não vou fazer faculdade, eu não tenho dinheiro. Eu comecei a chorar, amados, porque eu disse assim: meu Deus, está se repetindo o que aconteceu comigo. Em nome de Jesus, eu comecei a chorar. Eu disse assim, chorando para o meu filho, eu cheguei e falei assim, eu disse: Jorge Vitor, em nome de Jesus, eu já passei isso no passado, eu não aceito que vai se repetir na tua vida. Você vai fazer a faculdade sim, em nome de Jesus, se até às 5 horas da tarde você não tiver o dinheiro de R$250 na conta tua de poupança, aí você pode desistir. Mas até lá eu vou dobrar o meu joelho e Deus vai prover. E quando eu dobrei o meu joelho, eu fui diante de Deus ali chorando e disse assim: Deus, eu não aceito essa maldição de miséria que eu tive na minha vida, eu não aceito na vida do meu filho. Em nome de Jesus, Pai, entra a providência clareou. Quando foi 5 horas da tarde, ele tinha o dinheiro para ele comprar o material todinho que ele precisava, porque era biologia. Ele não podia trabalhar durante 4 anos e meio. Mas Deus sustentou. E eu quero te dizer que nessa tarde, amados, nessa noite, eu não sei o que o Espírito Santo vai falar com você, mas eu sei que o Espírito Santo falou comigo nessa palavra. Se você prestar bem atenção, ele vai falar com você também. Então aprenda a apreciar a segunda, a terceira coisa: encorajamento. Encoraje. Sabe, eu até